Olá, alunos do curso de Licenciatura em Biologia. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina História da Educação. Eu sou a professora Marcele Cunha e esta é a nossa aula de encerramento. Após a execução de todas as atividades do nosso curso, da nossa disciplina de 60 horas, nós vamos ter hoje uma breve revisão dos conteúdos da disciplina, sendo que na unidade 1 nós falamos sobre os fundamentos da história da educação e as perspectivas para a formação docente. Na unidade 2 falamos sobre a educação dos povos antigos, a sociedade contemporânea. Na unidade 3 nós estudamos a educação brasileira, com a sua história e seus desafios. E na quarta unidade nós falamos um pouco sobre a educação no Maranhão, com a análise social, econômica, política e cultural. Dentro da unidade 1, como fundamentos da história da educação e também como perspectivas para a formação docente, nós trabalhamos alguns conceitos básicos da disciplina, como o conceito de história, sendo o principal conceito trabalhado na nossa disciplina, que a história é a ciência que estuda o homem no tempo e tudo que o homem produziu ou influenciou é um artefato passível de ser historicizado, segundo Mark Bloch 2001. Outro importante conceito, o conceito de educação, que foi visto como um processo pelo qual uma pessoa ou um grupo de pessoas adquirem conhecimentos gerais, científicos, artísticos, técnicos ou especializados, com o objetivo de desenvolver sua capacidade ou aptidões. E ainda um outro conceito fundamental para a disciplina é o próprio conceito de história da educação, que é uma disciplina que tem como objeto de estudo a educação e as suas relações com a sociedade ao longo do tempo. Ainda na unidade 1, nós falamos sobre a importância da disciplina História da Educação para a formação docente. E os principais pontos que foram apontados nessa importância é o conhecimento de que a humanidade produziu e por que produziu. Também essa disciplina fornece aos educadores um conhecimento do passado coletivo da profissão, explica que as mudanças ocorridas na nossa história se refletem no modelo pedagógico atual, ou seja, nenhum modelo pedagógico se inicia do nada, mas faz parte das mudanças ocorridas ao longo da história. Também a disciplina oferece ao professor em formação um critério de criticidade no processo educacional e, assim, o instrumentaliza para que ele possa tomar decisões importantes no campo profissional. Ainda, através do estudo da história da educação, o educador pode se posicionar de forma consciente. Já em nossa unidade 2, fizemos uma breve trajetória, um breve estudo da trajetória da educação ao longo da história. Então, a educação dos povos antigos à sociedade contemporânea. Nós vimos que ao longo da história, as sociedades humanas, através da educação, elas vêm legitimando seus valores e seus costumes e também conceitos e preceitos que são importantes para cada uma dessas sociedades. Então, nós vimos também que a educação está intimamente ligada ao surgimento e manutenção de ideologias. E são essas ideologias que mantêm as elites no poder nas diversas sociedades ao longo do tempo. Com isso, em nossa unidade 2, chegamos à conclusão que educação é poder. E por isso, quem controla a educação, controla também todo o poder da sociedade. Ainda em nossa unidade 2, nós vimos que na pré-história, a educação que era praticada nas comunidades primitivas era a chamada educação difusa, onde todos compartilhavam a educação integral. Nós vimos que na Antiguidade Oriental, com o aumento da complexidade social e o surgimento da escrita, houve também o início da elitização da educação, separando-se a educação das camadas hegemônicas da sociedade com a educação do povo. Na Antiguidade Clássica, nós vimos que surgiram os valores ocidentais atuais, com a filosofia, a pedagogia e a reflexão sobre os saberes. Nós vimos também que na Antiguidade Clássica, nas civilizações da Grécia e de Roma, a educação era uma educação integral que visava a formação do cidadão
para a participação nas decisões da sociedade. Nós vimos também que durante a Idade Média, a educação ela era um monopólio da Igreja Católica, então ela era também uma educação mediada pela fé. Ainda no período da Idade Média, nós vimos que essa educação, apesar de ser monopólio da Igreja Católica, ela não se concentrava apenas no estudo das Escrituras Sagradas, no estudo da Bíblia. Ela foi também uma educação que visava o estudo das técnicas, das ciências e das habilidades. Durante a Idade Moderna, houve uma mudança aí na concepção educacional, porque houve uma mudança na própria ideologia, que deixou de ser uma ideologia puramente religiosa. Então, nós tivemos durante a Idade Moderna a educação renascentista, que foi uma educação que privilegiou os valores do humanismo e da razão. Nós tivemos também a educação da Reforma Protestante, né, como uma contestação aos valores do catolicismo. Essa educação da Reforma Protestante buscou a popularização da leitura e também da educação. E tivemos ainda a educação da Contra-Reforma, que foi um movimento de resposta da Igreja Católica a essas outras doutrinas religiosas que surgiram a partir da Reforma. Pela educação da Contra-Reforma, nós tivemos um movimento de expansão da educação católica e também de organização dessa educação, principalmente a partir das ordens religiosas e principalmente a partir da ação muito importante na área educacional dos padres jesuítas, da Companhia de Jesus. Em relação à idade contemporânea, nós vimos que a principal influência para a educação foi o movimento iluminista, né, que buscava o predomínio da razão e da crítica, com a valorização da ciência e a constituição de um modelo de escola que seria uma escola para todos, né, com os mesmos formatos. Isso é a educação baseada na razão e pregada pelos teóricos do iluminismo. Já na nossa terceira unidade, nós nos voltamos para a educação brasileira, né, falando um pouco sobre a história e seus desafios aqui no Brasil. Nós vimos que no período pré-colonial, entre os índios que viviam no Brasil, à época da chegada dos primeiros europeus, o conhecimento era ensinado na vida prática do dia a dia, pelo conjunto da tribo, não haviam pessoas específicas destinadas, né, para a educação, como um formato de pedagogo ou professor, mas essa educação era uma educação voltada para as atividades práticas mesmo da tribo. Já no período colonial, né, após o domínio dos portugueses aqui no Brasil, a gente vai ter o predomínio da educação jesuítica, né, os padres jesuítas atuando prioritariamente, hegemonicamente na educação brasileira, até o ano de 1759, quando então eles foram expulsos pelo Marquês de Pombal. Nós vimos também no período colonial que o Marquês de Pombal ele tentou organizar o ensino aqui da colônia nos mesmos moldes que organizou o ensino em Portugal. Vimos também a educação brasileira no período do Império, onde a gente tem como principal organização desse período a divisão, né, da educação primária, que passou a ser gratuita para todos, em 4 graus de instrução, pedagogias, liceus, ginásios e academias. Durante a Primeira República, entre 1889 e 1929, nós vimos que os avanços educacionais que foram tentados, principalmente com várias reformas, eles se limitaram muito apenas à cidade do Rio de Janeiro, que era a capital federal naquele momento. E nós vimos que nesse período também, principalmente nos primeiros anos do século XX, houve o surgimento de um importante documento chamado Manifesto dos Pioneiros, né, que pregava uma nova pedagogia para o Brasil, que na verdade significou o nascimento de debates em torno da necessidade de criação de um sistema de ensino para o povo brasileiro. Nós vimos ainda que durante o período do Estado Novo, né, no governo, na parte autoritária do governo de Getúlio Vargas, houve um grande investimento na indústria e houve o início de uma dualidade educacional aqui no Brasil. Educação propedêutica para a elite e educação profissionalizante para o povo. Em nossa quarta unidade, nós falamos sobre a educação no Maranhão,
com a análise social, econômica, política e cultural. Entre, né, as importantes informações que nós vimos sobre a educação no Maranhão, a gente comentou um pouco que essa história da educação maranhense ela ainda está diluída em importantes obras, como teses, dissertações, monografias e artigos científicos, e em fontes documentais e dados oficiais do Estado. Né? Falta ainda, para a história da educação do Maranhão, um livro que consiga resumir, né, todos esses dados em uma única obra. Sobre a trajetória da educação no nosso estado, nós vimos que ela foi marcada, né, por atrasos em relação ao sudeste do país, principalmente por conta da falta de investimentos, né, e ainda nós vimos que o maior desenvolvimento na educação maranhense ao longo da história se deu na capital do estado, em São Luís. Atualmente, né, apesar do expressivo aumento no número de matrículas na educação básica e no ensino superior no Maranhão, os problemas educacionais ainda são muito grandes. Isto porque o Estado continua até hoje com carência de recursos financeiros que possam ser aplicados na melhoria educacional. E isso faz com que o Estado, historicamente, tenha apresentado uma precariedade dos sistemas educacionais na maioria dos municípios maranhenses. Também nessa unidade nós sugerimos, né, que vocês assistissem a um vídeo do YouTube chamado Diagnóstico da Educação no Maranhão, que está disponível nesse link. E estas foram as nossas referências que utilizamos na nossa disciplina, né, a nossa bibliografia básica e também bibliografia complementar. E é isso, gente. Até a próxima.